Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Desta feita, nós viemos aqui iniciar essa gravação com o que dispõe o livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículos de 1 a 6, onde Deus, através do profeta Ezequiel, reprova a atitude dos pastores que tomam o leite, que comem a carne e que ainda despreza o povo de Deus, a igreja do Senhor. A realidade que estamos vivendo hoje. Portanto, aqueles que dizem que não toquem no servo do Senhor estão indo de encontro à palavra de Deus. Meus queridos irmãos, hoje eu quero trazer algumas coisas, alguns mitos que devem ser desconstruídos, a contar daquela passagem em que Davi disse que Deus me livre de tocar no seu ungido. Muito bem, isso é uma verdade bíblica, isso é realidade. Mas esquecem também que Davi depois reprovou as atitudes, chamando até ele de mau, homem mau. Isso se encontra, se você vê aí em 1 Samuel 24, 12, 15, 1 Samuel 24, 6, vocês vão ler exatamente o que ele diz. Ele não deixa de reprovar a atitude daquele pastor caído, o Saul. Meus queridos irmãos, o primeiro mito que eu quero aqui desconstruir é que as pessoas que dizem: eu dou o dízimo, eles façam o que querem. Então, meus queridos irmãos, você é cúmplice quando diz isso. Por quê? Porque o pecado de omissão também é pecado. Se você sabe que seu pastor está superfaturando alguma coisa, desviando dinheiro, construindo ele próprio o seu salário e você contribui, é porque você está contribuindo com o erro, em vez de reprová-los. Jesus reprovaria, tenha certeza disso. A segunda coisa que eu quero falar é dois pastores. Meus irmãos queridos, onde existiu? Onde é que pode haver dois pastores? As pessoas dizem que o pastor, por exemplo, o pastor aqui em Vitória, Maragi, qualquer que seja o lugar, tem um pastor aí local. Esse é o seu pastor. O pastor presidente não é seu pastor, é presidente da convenção. Que fique bem claro, meus irmãos. Pastor é quem lida com as pessoas. Pastor é o que cuida da ovelha. O seu pastor presidente, o seu Ailton, por exemplo, ele nunca veio... Alguma vez ele veio na sua casa cuidar de você? Então não é seu pastor. Pastor é quem apacenta, quem cuida. Portanto, não existe possibilidade de dois pastores. Só existe uma. Então, é o pastor local. O pastor presidente é presidente da convenção e pastor da igreja onde ele trabalha. Combinado? Que Deus abençoe. A outra coisa que eu quero falar é dos profetas, é mito. Profetas que escandalizam, ou seja, aqueles que vêm às redes sociais denunciar os erros dos pastores. E aí as pessoas leigas, pessoas que não conhecem a lei da causa e efeito, começam a dizer que esses homens estão trazendo escândalo. Não, a palavra de Deus é taxativa. Ai daquele pelos quais vem o escândalo. Ou seja, ai daqueles que cometem escândalo, não é de quem denunciam os escândalos. Então isso é um mito, irmãos queridos. Ninguém vai pagar por denunciar. Quem paga é quem pecou. Que Deus abençoe. Outro mito, ele faz o que quer, porque ele é pastor. Não, senhor, pastor não é para fazer o que quer, pastor não é para determinar. Esqueçam esse termo. Os irmãos estão usando em culto, conforme o pastor presidente Ailton José Alves, conforme. Esqueçam isso, irmãos, isso é idolatria. É o seu dinheiro quem paga ele, não o contrário. Ele é servo da igreja para servir. Então acabe com esse negócio. Você está falando mais do seu pastor do que em Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu por nós, glória a Deus. É ele que um dia veio buscar a igreja. Então honrem a Deus, honre o seu pastor. Mas não faça dele o ídolo que você é idólatra. E idólatra não entra no céu. Outra coisa, meus queridos irmãos, é com relação à prestação de conta, outro mito. Aqui não se presta conta, não existe isso. Conforme o Estatuto da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, no artigo 20, na seção 3 e o inciso 6º, diz o seguinte:
que todo membro tem direito às contas, às finanças da igreja. Mas observem a sutileza com qual trabalham esses homens. Existe o inciso primeiro, o inciso segundo abaixo do outro, o inciso terceiro que vem abaixo, o inciso quarto e o inciso quinto. Agora observe o que eles fizeram. No inciso quinto, abaixo não tem o inciso sexto. Eles colocaram lá no final do inciso quinto. Para quê? Para que as pessoas não tenham conhecimento, não enxerguem eles lá na frente e vejam que vai até o quinto inciso. Engano. O povo tem que saber disso. Existe o sexto inciso que diz que você tem direito às finanças da igreja. Meus irmãos queridos, ainda outro mito é o seguinte: quem não concorda aqui com o que a direção diz, saia. Não, quem segura a direção são os irmãos. Sai quem está em pecado, quem está direito fica. Então não saia da sua igreja, denuncie. Eu saí porque eles me pisavam, me massacravam, me execravam, e eu não suportei eu sair, até porque eu não poderia fazer essas denúncias se eu lá estivesse. Então fique no seu lugar e peça que eles saiam e não vocês. Isso é mito. A outra coisa, meus queridos irmãos, é com relação à unção. Não toqueis nos meus ungidos. Vocês conhecem alguém que foi ungido no Novo Testamento? Senão para duas coisas: para perdoar pecados e para readquirir a sua saúde, para ser reabilitado da sua doença. Você conhece alguma coisa fora isso? Não existe unção no Novo Testamento, pasmem. Não existe unção no Novo Testamento, irmão, isso é mito. Encheram sua cabeça de conversa. Isso não existe. E outra coisa, quem faz esse trabalho são os presbíteros e não pastores. Pastores não são ungidos, são separados para pastores. Amém? Que Deus abençoe. Artigo 58 do Estatuto da Assembleia de Deus, um parágrafo único. O diácono deve assistir às viúvas nas suas necessidades. A minha pergunta agora é: os diáconos sabem disso? Os pastores mandam ele procurar as viúvas e os necessitados para ajudar? Nenhuma vez. Me diga, Senhor, que pastor fez esse papel? Mandando o diácono procurar pessoas que estavam necessitadas? Pelo contrário, tomam um terreno de viúvas, querem tomar um outro terreno aí em Recife. Meus queridos irmãos, que situação é essa que se encontra a direção da IADPE? Isso não pode ficar impune, isso não podemos calar, temos que denunciar como profetas de Deus. Depois, meus queridos irmãos, nós temos artigo 27, que os membros da igreja, filhos descendentes de pastores, eles não podem pedir qualquer benefício da igreja ou exoneração. E aí eu pergunto, o senhor Ailton José Alves, o seu filho Jefferson Nassis, ele não pediu 130 mil da igreja? Me responda, senhor Ailton. Não é uma contradição dizer uma coisa no estatuto e praticar outra? Responda, senhor Ailton. Está com a palavra ao senhor. Meus queridos irmãos, para terminarmos, em nenhuma seção, artigo, parágrafo, inciso ou alínea trata de pastor construir casa para pastores. Em nenhum trata de pastor construir casa para pastores. Mas acontece, eles estão construindo casa com seu dinheiro. Isso é um absurdo, meus queridos irmãos. Isso é crime. Então, eu peço aos irmãos que divulguem esse áudio, que ele chegue mais longe, e peço também agora, irmãos, que os inscritos, eles divulguem, compartilhem os vídeos para que cheguem mais longe. E os que não são inscritos, por favor, se inscrevam, porque assim que eu publicar, já chega em você e você compartilha com grupos. Compartilhe não só com pessoas, mas com grupos, para que nós possamos abranger o maior número possível. Que Deus possa nos abençoar. Essa é a verdade. O Atalaia está disponível
para qualquer conversa, para qualquer entrevista e para que alguém venha querer desfazer, desconstruir o que estamos denunciando nesse momento. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.